ser uma pessoa mais sociável? Nesse assunto aqui, eu posso dizer com toda a modéstia do mundo que tenho um repertório muito extenso e que eu domino bastante esse assunto, porque durante toda a minha vida não, mas no começo da minha vida, eu fui uma pessoa que era muito tímida. Eu tinha vergonha de me expor, eu tinha vergonha de falar na sala, de levantar a mão na sala. Eu era aquela pessoa que eu tinha muita vergonha de levantar a mão na sala e fazer uma pergunta. Quando eu tinha que responder uma pergunta, eu não tinha a capacidade de abrir a boca e simplesmente falar e me expressar, entendeu? E eu decidi que aquela vida ela era uma vida muito triste e eu decidi que ela não era para mim. E foi a partir desse dia que eu comecei a estudar muito sobre comunicação, eu comecei a estudar muito sobre pessoas, sobre liderança e sobre todas as formas humanas assim de você se comunicar. E se tem uma coisa que eu aprendi durante lendo todos esses livros e colocando em prática tudo que eu aprendia, é que a comunicação, ela é muito complexa e é um jogo que assim necessita um longo prazo para você e você tem que se expor gradualmente ali de acordo com os cenários e com os contextos para você ir se tornando bom pouco a pouco. Eu vou te dizer, você pode resumir em toda a área da comunicação e a área da sociabilidade em dois pontos, em ouvir e em falar. Primeiro, ouvir. Ouvir é a parte mais importante do processo, porque durante o processo você consegue ler o ambiente e durante o processo de se tornar uma pessoa mais comunicativa e de ser uma pessoa que tem uma melhor comunicação, você ouvir a pessoa é mais importante que você falar. Porque a partir da sua escuta da outra pessoa, você vai conseguir saber qual situação você está. Se é uma situação mais tensa, se é uma situação mais descontraída, se é uma situação mais séria. Então você tem que escutar primeiro a outra pessoa que você está falando, ou escutar o seu ambiente à sua volta, e assim você identifica aquele ambiente. Aí a partir dessa sua identificação, você vai para a parte número 2 que é a fase da fala, entendeu? E é a partir de toda essa leitura que você tem do ambiente, ouvindo, porque você fica calado, você escuta o ambiente, você parte para o próximo passo da comunicação, que é o que? Você vai abrir a boca e vai falar. E sua comunicação na fala vai ser ah, sua comunicação na fala, ela vai ser tida com base no primeiro passo, que foi o passo de você mapear o ambiente e saber. Então, de acordo com o humor da outra pessoa, você vai se comunicar mais alegre, você vai falar mais alto, você vai falar mais baixo, você vai falar mais sério, você vai falar mais brincalhão. Então, com o tempo, você vai aprendendo a ler os cenários das outras pessoas, entendeu? E com essa leitura de cenário, você vai colocando os pés ali durante a etapa da comunicação. Fala, cara, esse cenário aqui ele é um cenário mais sério. Ah, então eu vou usar uma linguagem mais séria para falar com essas pessoas. Ah, esse cenário aqui é um cenário mais engraçado, então eu vou tentar ser uma pessoa engraçada aqui. Ah, esse cenário aqui é um cenário mais descontraído, então tipo, o pessoal tá de boa, tá brincando, tá jogando um joguinho. Ah, o meu cenário aqui ele é mais sério que o do meu trabalho, entendeu? E com o tempo você vai tendo um domínio de toda a situação, você vai entendendo como as coisas acontecem e como elas são feitas, entendeu? E com o tempo você vai conseguir dominar a situação como um todo e você vai conseguir. Cara, esse ambiente aqui tá muito sério, deixa eu soltar uma piada aqui para ver o que é que acontece. Claro que você vai avaliar muito bem o ambiente antes de fazer isso, e isso só com o tempo você vai se sentir uma pessoa mais segura para fazer isso de uma forma mais natural. Aí você pega, solta uma piada, e um ambiente que já era sério já ficou descontraído. Aí quando você pensa que não, o ambiente que era sério já ficou totalmente engraçado. Ou quando o ambiente é muito sério, aí você pensa, cara, eu vou falar um negócio mais sério aqui para eu mudar o contexto da conversa e para eu conseguir extrair algo de mais proveitoso daqui. Aí você tá lá numa conversa engraçada com seus amigos, aí você fala de um assunto muito sério, tipo um negócio, alguma coisa assim, aí você muda completamente a ótica do grupo, entendeu? E aí você tira a comunicação de uma comunicação mais contraída e engraçada para uma comunicação mais séria e para uma linguagem mais formal, entendeu? E é a partir de todo esse ponto de visão que você consegue ser uma pessoa mais comunicativa e mais sociável, porque você se torna sociável se expondo às situações, entendeu? Você chega ali na sua época de escola, se você é uma pessoa que está na sua época de escola, você vai levantando os braços aos poucos e vai tentando falar, vai vendo qual é a hora, assim que perceber qual é a hora que você vai levantar o braço pro professor e vai se sentir mais confortável para fazer uma pergunta. Você no começo não vai se sentir confortável, mas você vai ter que se forçar e se sentir confortável com tudo isso daí. Então você vai ser aquela pessoa que vai ter que se expor.
basicamente se expor. É tipo, você nunca fez alguma coisa e você vai lá e faz pela primeira vez. E com as suas experiências, você vai se sentindo mais confortável. Aí você começa a conversar com o professor, você começa a trocar uma ideia de pedir igual para igual. Aí você que não era uma pessoa tão social ali dentro da sua sala de aula, você começa a ser uma pessoa que começa a conversar mais, em momentos pontuais, claro, para não atrapalhar a aula. E você, com tudo isso, você vai conseguindo ter um certo domínio do jogo social. Porque a vida ela acontece no jogo profissional. Então, o conhecimento técnico, ele é muito importante. Ah, você ser um bom executivo, você ser um bom funcionário, você ser uma pessoa que é muito boa na sua profissão, você ser bom de vendas, que seja a sua profissão, entendeu? Você ser muito bom na sua parte técnica é muito importante, porque ela vai ter o seu valor. Mas você tem a necessidade de ser bom no jogo social para você aprimorar o seu jogo técnico. Porque o que muito acontece nas empresas é um funcionário que é muito bom e muito bem capacitado tecnicamente, ele perde uma promoção por ser pouco social ou por não ser tão social com as pessoas que ele deveria ser. Então, esse jogo da vida, você tem que ser uma pessoa que tenha um certo nível de conhecimento de contexto, do contexto que você está. Aí você tem que saber se comunicar e você tem que saber ler o ambiente todo à sua volta. Então você vai ver, cara, eu preciso me comunicar mais com aquela pessoa, eu preciso me comunicar menos com essa pessoa aqui, porque ela não é tão benéfica para mim. E com o tempo, você vai deixando, assim, de ser uma pessoa sociável, que o começo do vídeo era esse, era para você ser uma pessoa sociável, e você vai se tornando uma pessoa que lê o ambiente e mapeia o seu objetivo e pensa, cara, eu vou querer seguir nesse grupo social aqui, porque esse grupo social aqui vai fazer eu chegar aonde eu quero chegar. Isso é interesse? É um interesse, você vai estar sendo um interesseiro, resumidamente. Mas, cara, você andar com pessoas que podem te levar a algum lugar, seja espiritualmente, financeiramente ou qualquer outra coisa, é muito mais benéfico do que você simplesmente ficar se aproximando de pessoas que não vão te agregar em nada. Um amigo beberrão, um amigo que é uma má influência para você, entendeu? Então você tem que filtrar as pessoas, você tem que se interessar em ter boas companhias. Não é que você vai descartar todo mundo, você muitas das vezes vai ter aquele amigo lá que vai ser só para conversa, entendeu? E tá tudo bem, cara. Mas você tem que ser uma pessoa que tem que ler o ambiente à sua volta e você tem que saber planejar um plano social ali naquele meio para você chegar aonde você quer chegar. Então, se você é um cara que está numa empresa e você quer subir o seu cargo, você tem que saber com quem você deve se comunicar melhor, o seu gerente, aí você já vai minando ali, você já vai conversando, já vai saindo do ambiente de seriedade. Quando você pensa que não, você já está saindo com ele, você já está se divertindo com ele. E com o tempo você vai conseguir ter uma promoção ali naquele cargo, entendeu? Mas, tipo, eu tô falando isso daqui agora, esse exemplo profissional de, você se aproximou do seu gerente e vai ter uma promoção. Não é que isso vai acontecer em todas as vezes. Por isso que eu disse, você tem que saber ler o seu contexto. Muitas das vezes você vai ter um gerente muito travado, você vai ter um chefe muito rígido, entendeu? E ele não vai conseguir te fornecer a abertura para você conseguir penetrar ali na vida dele, conseguir ser uma pessoa sociável com ele e conseguir ter o seu papel na vida dele, entendeu? Que é basicamente isso. Você sempre vai ser uma pessoa social e você sempre vai conseguir tirar vantagem de ser uma pessoa social, entendeu? Todas as vezes que alguém fala pra você, cara, você ser um cara muito gente boa, você ser um cara que conversa, você ser um cara que isso e que aquilo, não vai te trazer muitas coisas, entendeu? Você tem que ser bom só na parte técnica. Eu volto a falar pra você, você se engana. A parte técnica, ela é sim a parte mais importante para você ter um trabalho, para você se consolidar dentro de um trabalho, ou dentro de uma empresa, ou dentro de um negócio. Mas a parte social, ela potencializa a outra, entendeu? Então, se você já é bom em uma área e você pode ficar bom em outra, para justamente potencializar e você se tornar excelente ali, cara, você não faria isso, entendeu? É sobre isso que eu tô falando. Então, voltando, desde o passo um, você vai ser uma pessoa que vai se expor gradualmente a fechos de comunicação, você vai tentar conversar com pessoas e vai tentar ver as situações, entendeu? Você vai ser completamente ruim, você vai fazer muita coisa errada, você vai acabar perdendo amizade com algumas pessoas, você vai brigar, você talvez brigue, entendeu? E você talvez perda o contato, mas com o tempo você vai refinar a sua capacidade de ler o contexto da situação e entender como você deve se portar, se comportar e se comunicar, entendeu? Então é muito importante que você mais se desenvolva a sua parte de escuta, de ouvir a outra pessoa e a sua parte de ler o contexto, entendeu?
Porque com o tempo, quanto mais precisa for as suas leituras, mais precisa vai ser a sua comunicação. E mais preciso você vai conseguir ser nas coisas que você quer ser, nas amizades que você quer formar e nas conexões que você quer fazer e nas promoções que você vai conseguir galgar na sua carreira, entendeu? Quando você é uma pessoa sociável, você consegue chegar em um ambiente e olhar para tal pessoa, falar, eu quero ser amigo daquela pessoa, e você foca ali naquela pessoa. E você consegue de fato ser amigo dele. Com o tempo, esse é o poder que a parte social ela consegue te entregar. E muitas das vezes essa amizade que você fez com outra pessoa pode resultar num negócio no futuro ou simplesmente em algo que seja benéfico para sua parte, entendeu? Então, sempre que você fizer uma nova amizade, fora que esse é um processo muito divertido também, eu digo por experiência própria. É muito legal você fazer amizade com outras pessoas. E é muito legal você ter essa capacidade associativa com várias pessoas, entendeu? Embora você não consiga abraçar todos os grupos, porque sempre existirão pessoas que gostam de você e pessoas que não conversam com seus objetivos, entendeu? Lembra aquela parte lá que eu falei no começo? Cara, eu não vou me comunicar com tal pessoa porque tal pessoa não é um exemplo de pessoa que eu quero me acompanhar, entendeu? Pois é, esses tipos de pessoas elas provavelmente terão raiva de você e elas não lhe acompanharão na sua jornada. E muitas delas podem falar mal de você, podem te atacar e fazer outras coisas. Mas isso aí tá tudo bem, é só uma parte. Quando você é uma pessoa que se mostra mais, você está sujeito a mais críticas, está sujeito que as coisas deem errado, entendeu? Então, a partir desse processo, você tem que ser desapegado com essas pessoas, entendeu? Ah, se tal pessoa não gosta de você, você tem que estar beleza, mas qual pessoa nova eu posso conhecer que pode gostar de mim, entendeu? E quando você vai refinando esse seu poder de comunicação e de sociabilidade, você vai se tornando uma pessoa que consegue transitar entre vários meios sociais. Eu já sentei em mesas de pessoas milionárias, eu já sentei em mesas de pessoas que eram muito legais, eu já sentei em mesas de pessoas que trabalhavam muito e queriam ter muita missão e querem chegar em lugares grandes na vida. Eu já sentei em mesa de pessoas que são chatas, eu já sentei em mesas de pessoas que são ruins, são pessoas ruins que não eram companhias que eu queria, entendeu? Eu já sentei em mesa de pessoas que eram muito meus amigos e hoje até podendo ser mais, eu já sentei em vários tipos de mesas, entendeu? Sentei com vários tipos de pessoa, com alto, com magro, com branco, com preto, com não sei o que, não sei o que. Seja qual lá a raça da pessoa seja, eu já me relacionei com quase todo tipo de pessoa. Eu não estou falando isso amorosamente, estou falando isso socialmente, entendeu? E eu tendo essa ótica de visão, o que eu posso passar para você é, você tem que desenvolver a sua capacidade de ler o ambiente que você está, e eu posso te afirmar com total convicção que essa é a parte mais importante, você saber olhar para o contexto que você está incluído, você saber olhar para o ambiente que você se encontra naquele momento. A partir da sua escuta, você vai conseguir saber qual forma você deve se portar. Então, sempre que você tiver uma dúvida como você deve agir em tal ambiente, comece a sentar, a ouvir as pessoas em volta de você e a prestar atenção no que elas estão falando e como elas estão se comunicando em volta de você. E quando você está muito avançado já nessa habilidade de ler o contexto, aí você vai começar a fazer as mudanças de ambiente, que é tipo, você vai conseguir ter a capacidade de trocar um ambiente sério para um ambiente mais divertido, trocar um ambiente divertido para um ambiente mais sério, trocar os dois ambientes para um ambiente meio termo, entendeu? E é a partir desse momento que você se torna uma pessoa com um nível de comunicação mais diferente. Não é nem mais diferente, já refinado, porque você vai conseguir olhar para todos os contextos que você está e você vai conseguir focar principalmente ali no, em tudo que você quer. Porque, você vai chegar em um nível, justamente quando você chega nesse nível de ler o ambiente, conseguir fazer mudanças no cenário, é nesse momento que você vai, só tem que treinar a mente, somente a capacidade de você conseguir ser mais intencional, que é o que você chegar em um ambiente e falar, eu quero ser amigo daquela pessoa, você vai lá e consegue se tornar amigo dela. Aí você está conversando com aquela pessoa e você consegue extrair uma informação que você queria dela. Você está se incluído em um meio social onde você precisa conseguir o objetivo que é uma promoção. E você consegue o objetivo que é essa promoção a partir da sua comunicação sendo sociável com as outras pessoas. Mostrando que você é mais competente, mostrando que você é uma pessoa melhor, mais bem qualificada para o cargo que você quer e mais bem relacionado, e que são termos muito importantes na hora de você ter uma pessoa que você vai promover ali na sua equipe, porque você sempre vai observar a capacidade técnica, mas você também vai observar o tanto que aquela pessoa é confiável, o tanto que ela é comunicativa com você, entendeu? O tanto que você é confiável com ela, o tanto que ela confia em você. Então, o jogo sociável ele é algo mais além, entendeu? Você precisa do conhecimento técnico para você chegar na profissão que você quer chegar. Então, se você quer ser um engenheiro, você tem que passar pela faculdade e chegar aqui no cargo de engenheiro. Mas, às vezes, para você ter uma promoção, para você coordenar outras pessoas, outros engenheiros, ou para você simplesmente ser uma pessoa mais bem qualificada tecnicamente, você precisa ter as habilidades sociais bem fortalecidas, que é o que? Você saber se comunicar com seu chefe,
você saber se comunicar com seus funcionários, você saber coordenar todo um movimento em volta disso, porque hoje em dia isso é pouco falado das pessoas que conseguem coordenar o movimento, entendeu? Que é você justamente se colocar à frente das outras pessoas e se colocar em uma posição de liderança, você chegar ali nos parceiros da sua equipe e falar, cara, se eu conseguir uma promoção, eu vou melhorar a nossa vida, e não sei o que, não sei o que, e a partir dessa ótica você acaba mostrando para a pessoa. Se você não quiser ser promovido, você não precisa se mexer. Eu quero ser promovido, mas se você me ajudar isso, beleza. Se você não ajudar, tudo bem. Mas se eu chegar lá, eu posso garantir que você vai ser uma pessoa que vai ser mais bem recompensada por mim, entendeu? Então eu acabo vou protegendo nós todos aqui e você pode crescer e eu cresço também. Aí quando eu me torno gerente, você às vezes se torna responsável técnico, entendeu? E a partir desse momento você consegue ser uma pessoa com um pensamento político muito grande, porque para você chegar a cargos de liderança dentro de uma empresa, de uma corporação, você tem que ser uma pessoa que seja política, você tem que saber se divulgar, você tem que saber se vender, você tem que saber mostrar para as pessoas certas que você é a pessoa para estar naquele cargo, entendeu? Então, a partir de toda essa ótica de visão, você vai ser uma pessoa que vai se colocar em um ambiente e você vai conseguir crescer dentro dele, porque você consegue se comunicar com as pessoas e coordenar um plano e juntar várias pessoas para você conseguir chegar em um objetivo em específico. Então, cara, sempre que você pensar, eu ser comunicativo não vai me ajudar na minha profissão, porque minha profissão é muito técnica. A não ser, sei lá, que você seja um eletricista, até mesmo eletricista. Se você seja um eletricista, só que passa o dia todo em poste, entendeu? Até nessa profissão você precisa ter uma comunicação boa com seu parceiro, com seu supervisor, com seu responsável técnico, caso você queira sair dali ou caso você queira simplesmente migrar para outra área, entendeu? Então é dessa forma que eu estou falando. Sempre que você souber usar a sua comunicação, em coordenar as pessoas à sua volta e saber usar o seu plano e o contexto a seu favor e saber comunicar com a pessoa certa de uma forma intencional, você vai conseguir sair do lugar que você está e você vai conseguir chegar aonde você quer. Ou você vai conseguir um objetivo específico que você tem porque você simplesmente se comunicou bem com as pessoas, entendeu? Então, o jogo de ser uma pessoa sociável é o jogo da escala dentro da corporação, porque você precisa mostrar para as outras pessoas que você é confiável e que você merece aquilo. E como você mostra? Usando o movimento político. Você mostrando que você é um bom funcionário para aquele cargo, entendeu? E com tudo isso daqui que eu acabei de falar no vídeo, foi tudo isso que eu usei para ser uma pessoa mais sociável, para ser uma pessoa que domina o ambiente, para ser uma pessoa que entende os contextos da situação. E foi tudo isso que eu aprendi durante todos esses anos na minha vida que eu me priorizei em ser uma pessoa mais comunicativa. Porque você não acaba sendo uma pessoa mais comunicativa, minha vida vai ser pautada em base. Não, ser comunicativo é um acessório que você tem que desenvolver ao decorrer da sua vida, juntamente com sua parte técnica. E unindo os dois, você consegue chegar em lugares mais longe na sua carreira, entendeu? Então, todo o conhecimento que eu tenho condensado aqui sobre a parte social, eu deixei aqui nesse vídeo, entendeu? Então, se esse vídeo te agregou de alguma forma, eu vou pedir que você deixe o like e se inscreva no canal, tá bom? Um forte abraço. Tamo junto.